Esse livro, Educação Musical, é fruto da minha pesquisa de mestrado. Para que a gente publica? Tem várias razões. Para ficar rico? Acho que não. Eu estou vivendo na pele essa experiência e não é. Para ficar importante? Pode ser. Para ganhar um ponto no Lattes? Com certeza. Para compartilhar ideias? Uhum. E para que a gente compartilha ideias? Para que a gente produz ideias? Para produzir reflexão. Dentro da palavra reflexão, flex vem de fletir-se, de dobrar-se. Novamente, fletir-se novamente, continuamente, sobre um pensamento, sobre algo que você faz, que você lê. E o que acontece quando você pratica isso? Você tende a se tornar uma pessoa flexível. E quanto mais você é uma pessoa flexível, mais você tende a pensar e repensar sobre sua prática e sobre as coisas que você faz. E sendo uma pessoa flexível, portanto, você pratica mais reflexão. Então, dentro de ambas as palavras, estão presentes o radical flexus, que é justamente isso, dobrar-se, fletir-se, sucumbir àquilo que é mutável. Nenhum conhecimento é verdade, nada é para sempre. Vocês vão ver onde eu quero chegar com isso. Bom, normalmente, quando a gente dá aula, ou a gente escreve e produz conhecimento, a gente tende a olhar as coisas sobre um único prisma. Baseado na minha crença, na minha experiência, eu acredito que tal coisa é assim ou é assado. Porém, isso impede a gente de ver a realidade de um ponto de vista muito mais complexo e múltiplo. E que poderia oferecer para nós uma movimentação de ideias e de conhecimento muito mais profunda. E é justamente em função disso que eu resolvi fazer a pesquisa que hoje se transformou em livro. Eu fui tentar olhar para a minha própria prática do outro lado. O lado que até então eu negava. Não, isso não serve, não. O jeito que eu faço é o jeito que serve. Será? Então, olha só. O que acontece quando você vai fazer pesquisa? Por incrível que pareça, é o tema que te escolhe, sabia? Não é você que escolhe o tema. Por quê? Baseado em 3 coisas. Você está lá, observando a sua prática e vindo a confirmar ou rever conceitos. Então, essas coisas estão ligadas. Você trabalha, você observa, você reflete. Pensa. O que eu estou fazendo não serve? Será que eu estou no caminho certo? O que eu estou fazendo com os meus alunos? Na verdade, eu falo com os meus alunos lá na Unicor que a gente tem que sempre se perguntar assim, eu gostaria de ser meu aluno? Essa é a pergunta perigosa e capciosa. Então, o foco da minha pesquisa foi o tal do material concreto. Porque trabalhando com criança, eu dou aulas para criança desde 94. E eu sempre vi que se usavam vários objetos que aparentemente não têm nada a ver com música para ensinar música para criança. Por exemplo, bola, bambolê, corda, boneca, pedacinho de pau, qualquer outra coisa. Mas aí se transforma em fonte sonora. Mas eu comecei a entender que esses objetos aparentemente estranhos estavam ali abundantemente dentro da aula de música, fazendo o quê? E aí o seguinte, o que é o tal do material concreto?
Para que ele serve, afinal de contas? E comecei a me perguntar. Por que eu devo usar material concreto? Eu, quando aprendi música, eu era criança, ninguém me ensinou por meio desses materiais. Por que agora se usa? Como se utiliza? Ou seja, para que isso vai servir lá dentro do desenvolvimento musical infantil? Eu queria descobrir essas coisas. E aí, quando a gente quer descobrir as coisas, a gente vai fazer pesquisa. E foi assim que o tema me escolheu. Que caminho foi que eu percorri? Bom, o material concreto, ele é um objeto, na minha opinião. E tem-se as premissas da psicologia cognitiva e da própria psicologia da educação de que crianças devem jogar, crianças devem brincar, jogo, brinquedo. Eu falei, será que o material concreto guarda relação com essas coisas? Vou mostrar para vocês um pouquinho onde é que eu fui parar para poder fazer a investigação. Eu fui lá na história, lá no século XVIII, com Rousseau. E essa turminha aí, esses quatro, Rousseau, Pestalozzi, Froebel e a Montessori, eles têm pontos em comum que me trouxeram pistas muito importantes sobre essa questão do uso do jogo e do brinquedo para ensinar. Olha só. Todos eles passaram a ver a educação como centrada na criança. Como é que era até então? Crianças eram vistas como adultos em miniatura. Não sei se vocês já viram quadros do século XVII e XVIII. Você só descobre que são crianças por causa do tamanho. Mas as feições, o vestuário, são de adultos. E até então o ensino era livresco. Crianças de 3, 4 anos aprendendo a ler. E aí essa turma disse, não, a criança tem a sua própria maneira de responder ao mundo. Nós temos que observar como essas maneiras acontecem e entender, portanto, como que a criança se desenvolve. E olha o que eles descobriram, que a criança gosta de experimentar, que ela gosta do contato direto com as coisas, que ela se move pela autoatividade, ou seja, atividades ou exercícios espontaneamente iniciados. E se baseiam na sensorialidade. Essas características são entendidas por essa turma como jogo, enquanto atividade. Então, a criança está lá mexendo com a boneca, construindo o seu aviãozinho, ela está jogando. A gente sabe que, vários anos depois, Piaget sistematizou isso tudo, deu nome para essas coisas todas. Então, o jogo, enquanto atividade, propicia a criança trabalhar com a concretude do conhecimento. Aí acendeu uma luzinha quando eu descobri essa palavra lá em Pestalozzi. Materiais concretos, concretude do conhecimento. Mas o que eles dizem é o seguinte, a criança não aprende por meio de objetos, mas os objetos reais. Por exemplo, ela quer aprender sobre plantas, vai para o jardim. Quer aprender de matemática, manipula objetos contando, ou aprendendo a fazer as contas. Aí eu pensei, então, se vai aprender música, tem que manipular material musical. Aí eu comecei a desesperar. Falei, onde é que vão entrar os tais dos materiais concretos? Se desde lá do século XVIII, ninguém mencionava isso. E atualmente nem as teorias de desenvolvimento musical. Enfim. Essa concretude do conhecimento, por eles, foi transferida para a educação musical. E olha que interessante, eles falaram, criança tem que compor. Criança aprende executando música. Criança aprende ouvindo música. Me veio o clasp na cabeça, o modelo lá do Swan. Gente, olha como essas pessoas já estavam antecipando propostas que hoje são consideradas visionárias. Já foi a semente lá atrás. E, especialmente, Rousseau e Pestalozzi defendiam a prática deve anteceder a teoria. Aprende-se música pela prática, fazendo música.
causa da concretude do conhecimento, eu entendi. Então, é contato direto com a música, principalmente por meio da criação e da escuta. E isso é o quê? A concretude do conhecimento, e está diretamente ligado ao jogo. Quando a gente compõe, a gente joga com os materiais musicais. A gente joga com a nossa imaginação, ouvindo música, porque a gente reconstrói imageticamente a música. E criança faz isso como ninguém, especialmente quando ela entra no período simbólico. Ok, lá fui eu. Aí eu fui buscar um carinha aí famoso, ó, Williams. Vamos ver o que o Williams, que é mais da educação musical e é mais moderno, né? O que ele foi dizer sobre a aprendizagem de música? Importa para ele a compreensão e o domínio da música por meio de materiais auditivos. O que são os materiais auditivos para ele? Dá uma olhada. Opa! Todo tipo de fonte sonora, das convencionais às não convencionais. Instrumentos como um triângulo, mas botões, ripas de madeira, plaquinhas, tudo o que pode produzir som, para ele é um material auditivo. E ele dizia o seguinte: sou contra meios extramusicais para ensinar música. Eu falei, opa! E a boneca que está na aula de música? E a bola? E o bambolê? E a corda? E não sei o quê? Por que ele falava isso? Porque esses materiais extramusicais, segundo ele, provocam falsas associações e criam estereótipos. Aí eu comecei a lembrar de coisas que eu mesma fazia quando eu dava aula. Por exemplo, utilizar cartaz com imagens para mostrar para a criança, por exemplo, que modo menor é triste e modo maior é alegre. É? Alguém acha a Quinta de Beethoven triste? Eu não acho, não. Várias sonatas de Mozart são em modo menor. São super entusiastas. Não são nada tristes. O que eu estava fazendo com essas imagens que eu estava rotulando a capacidade imaginativa da criança? Fazer pesquisa também é desesperar-se. Olha o que ele fala com relação ao jogo. O aspecto lúdico do jogo pode sobrepujar a própria música. A criança pode, segundo Williams, passar a se interessar mais pelo jogo do que pela música. Ou seja, a música começa a ser pano de fundo para o jogo. E também um canal para usar meios extramusicais e, portanto, gerar falsas associações. Aí eu estava numa encruzilhada, né? Eu fui orientando a Cecília Cavalieri, e eu chegava para ela arrancando os cabelos. Cecília, quanto mais eu leio, mais eu não sei para onde eu estou indo, né? A gente faz pesquisa achando que vai confirmar aquilo que a gente acredita, e às vezes entra literalmente pelo cano. E eu falo que foi a experiência mais deliciosa e mais enriquecedora que eu tive na minha vida, foi ver que, de repente, eu não estava fazendo as coisas tão certinho assim. A solução para o Williams é usar materiais auditivos. Então, entendi. Para ele, igual lá aqueles precursores, aprende-se música, manipulando música e tudo que tem a ver com música. Instrumento musical, fonte sonora. Ele fala muito do corpo, movimento. Aí depois vem aquela patota toda, como Dalcroze e Orff. Esse outro carinha aí, Martenot, ele fala muito sobre o jogo. Olha o que ele diz. Para ele, o jogo é uma conduta de ação, uma ferramenta pedagógica e também um material de jogo. Qual que é a diferença? Como conduta de ação está ligada a energias corporais, o movimento, a forma como você também se movimenta internamente, ouvindo música, experienciando música. Como ferramenta pedagógica, quando você faz jogos, rimas, parlendas, quando você faz improvisações vocais, instrumentais, tudo isso para ele é o jogo musical. E, como material de jogo,
materiais manipulativos, mas, para ele, todos relacionados com a linguagem musical. Dá uma olhada. Bingos de movimentos sonoros, jogos para fazer reconhecimento de estruturas rítmicas, etc. E aí eu continuava perguntando, e as bonequinhas? E os pauzinhos, e as bolas, e os bambolês, e tudo que eu tenho visto dentro da sala de aula, onde que eu vou encontrar explicação na literatura para justificar o uso dessas coisas? Então, até então, eu queria fazer pesquisa para acariciar os tais dos materiais concretos. Lá fui eu estudar jogo e brinquedo. Um tema muito vasto e muito complexo. Para vocês terem ideia, só de definições de jogo eu encontrei mais de 20. Jogo é uma das coisas mais indefiníveis que tem na literatura, porque ele não está presente só na educação. Fala-se de jogo político. Fala-se de jogo social, fala-se de jogo sexual e assim por diante. E também jogo dentro da educação. Então, esses dois termos, jogo e brinquedo, acima de tudo também são confundidos, porque ambos são entendidos como atividade. O brinquedo de roda, está falando da atividade de roda. O brinquedo boneca, o objeto boneca. Né? O jogo de esconde-esconde, atividade. O jogo de xadrez, você está se referindo, às vezes, aos materiais de jogo. Então, eu comecei a cercar, do ponto de vista da literatura, esses termos para tentar encontrar, pelo menos, definições deles para a educação musical. Olha só. Descobri que jogo é preferencialmente atividade e brinquedo é entendido preferencialmente como objeto, embora ambos possam ser qualquer uma das coisas. Eles compartilham o uso de regras e a questão de trabalhar com o imaginário. Na sala de aula, o brinquedo se transforma em material pedagógico, em material concreto. Isso eu descobri na literatura, graças a Deus. Importa, então, o contexto onde esse objeto está inserido. Se ele está lá na minha casa e eu estou brincando com a criança, ele é meramente lúdico. Se ele está dentro da sala de aula para ensinar algo, ele se transforma em material pedagógico. Então, eu comecei a entender que material concreto encerra, a princípio, uma característica pedagógica forte. Ah, uma luz no fim do túnel. Olha só. A criança, então, manipulando qualquer objeto, mesmo que seja na sala de aula, para ela é brinquedo. Às vezes ela chega e fala assim, hoje nós vamos brincar de quê? Principalmente as bem pequenas. No entanto, para mim, eu que sou professor, vou entender esse mesmo objeto como material pedagógico, porque eu tenho objetivos com aquele material. Então, o mesmo objeto é brinquedo e material concreto. Ele exerce dupla função na sala de aula. Então, o que depende disso? A perspectiva. Quem que está olhando o objeto? A criança é brinquedo. O professor é material pedagógico. E importa a intenção. A criança quer brincar. Ela não tem a consciência de que ela está aprendendo algo. Ela faz por fazer. É auto-iniciado, é automotivado, é espontâneo. Ela quer brincar. Eu, como professor, não, eu quero ensinar tal conceito, eu quero trabalhar tal coisa, assim. Esse termo material concreto, ele é muito estudado na área da educação musical, da educação matemática, desculpa. E eu tive a sorte de que a minha mãe era da área. E ela me ajudou muito nesse sentido. Esses autores aí, Nakarato, Fiorentino, Miorin, Fagundes, disseram que esses materiais tinham herança lá em Rousseau e Pestalozzi. E aí foi muito legal, porque eu já tinha escrito o capítulo dos pensadores, e quando eu descobri isso estudando o jogo, eu falei, olha, um link. O Froebel desenvolveu 10 brinquedos que ele chamava de Spielgaben. A tradução para o português foi dons, que eu tenho uma criticazinha a essa tradução, mas a tradução literal do alemão é uma porção de apresentação de jogos.
Todos eles voltados para a matemática. São muito coloridos, são muito abertos para a manipulação. A criança monta e descobre sólidos, formas. Tem um brinquedo que é uma cordinha, tem uma bolinha na ponta. No meu livro tem até foto. E você gira aquilo, a criança aprende sobre raio, circunferência, diâmetro. Isso são materiais concretos. A educação matemática usa demais esses materiais. Por exemplo, material dourado de Montessori, que é feito para estudar fração, né, e proporções matemáticas. Esses autores modernos da matemática dizem que materiais concretos são materiais manipulativos feitos para o jogo educativo. Aí eu pirei, nossa, mais um termo, jogo educativo? Vamos lá, então, entender o que é isso. Olha só. O jogo educativo tem, de um lado, a ação lúdica, porque jogar está ligado ao brincar, ao imaginário, e, do outro lado, as orientações do professor para que você atinja os objetivos aos quais você se propôs. Quando, então, você junta essas duas coisas, tem esse jogo educativo. Aí eu comecei a pensar lá na música. Esses autores da matemática têm críticas aos materiais concretos usados na área. E olha que interessante. Materiais concretos não são cópias fiéis de imagens, percepções e conceitos. Não há garantia nenhuma que os alunos vão ver nos materiais as mesmas relações que os professores veem. Aí eu trouxe essa crítica para a área da educação musical. Aí eu vi, bom, material concreto é amplamente utilizado na educação musical? Eu entendo que são objetos não produtores de som com os quais se pretende ensinar música. Então, excluí tudo que era instrumento musical e fonte sonora. O resto, tudo era material concreto. Inclusive, o livro de história, que se usa com criança na aula de música. Críticas aos materiais na educação musical. Então, eu, lá no meu referencial, já comecei a tecer as minhas próprias críticas. Opa! Tem hora que esse negocinho não me obedece. Podem criar imagens e percepções rotuladas ou limitadas na criança. Lembra do exemplo do maior e do menor? É só um deles. É porque a gente não tem tempo aqui, eu poderia listar vários aqui. A relação espontânea da criança com a música é suplantada pelas impressões provocadas nos objetos. Só dando um outro exemplo, porque eu não resisto, e eu falo mesmo. Eu não gosto muito quando você conta uma história para a criança, depois você diz para ela assim, agora vamos ouvir a música da estrelinha da história. Aí você põe a música e pergunta para a criança, quem ouviu a estrelinha? Todo mundo levanta a mão. Quem disse que aquela música é de estrelas? De repente, você pôs cenas infantis de Schumann. Não tem estrela nenhuma ali. Então, induzir a escuta dessa maneira pode ser uma privação muito grande da experiência genuína do ser humano com a música. Deixa a figura ver o que ela quiser ali. Isso é verdadeira educação musical. Então, o que eu entendi? O material concreto ele é igual ao brinquedo, porque ambos se referem ao mesmo objeto que é levado para a sala de aula para ensinar. Beleza. Vamos lá. Eles servem para o jogo educativo ou pedagógico musical. Daqui a pouco eu mostro a definição, que eu criei definições para esses termos todos dentro da educação musical. Achei que era necessário. O que eu entendo por jogo educativo pedagógico musical? Articulação dos elementos musicais em formas expressivas. É o próprio fazer musical. Então, esses materiais só fariam sentido na aula de música se tivessem a serviço disso, de fazer música. Genuinamente. E criativamente, de preferência. Ok. Então, eu criei definições para esses três termos. Olha, eu entendo que o jogo eu escolhi como sendo uma atividade, já que o brinquedo era preferencialmente um objeto, porque aí a gente tinha escopos bem delimitados de conceitos.
Conduta da criança em relação ao fazer musical, que visa o desenvolvimento de habilidades ligadas à articulação e compreensão dos elementos sonoros em estruturas e formas expressivas. Tem tudo a ver com música. Não estou mexendo com objeto. Brinquedo. Objeto na perspectiva da criança, que subordina-se aos objetivos pedagógicos musicais e ao jogo educativo, que eu acabei de definir em cima. Então, para mim, quando eu fui para a minha coleta de dados, importava que o brinquedo estivesse a serviço sempre de se produzir música na sala de aula, e não de usar a música como pano de fundo para brincadeiras, infundadas, muitas vezes. E o tal do material concreto era o mesmo objeto, só que na perspectiva do professor, que os alunos podem ver, manipular, reproduzir sons com os quais eles podem se movimentar e se expressar musicalmente, e que se subordina aos objetivos pedagógicos musicais e ao jogo pedagógico musical. Então, amarrei esses 3 conceitos. Tá um ligado no outro. E aí, eu fui para a minha coleta de dados. Entrevistei 10 professores de 3 escolas de música infantil, conceituadas em Belo Horizonte. Olha essa figurinha de novo. E aí, eu que antes estava, por exemplo, do lado de cá, passei para o lado de lá. Falei, olha, é possível enxergar a minha própria realidade de um outro ponto de vista. Não houve experiência mais enriquecedora para mim do que ser literalmente partida no meio ao constatar que eu vinha por anos a fio, talvez não trabalhando de forma tão musical assim. Eu acho que mais do que oferecer um produto de estudo para vocês e para os meus alunos por aí afora e para outros professores, eu ofereci para mim mesma, porque eu aprendi pra caramba fazendo pesquisa. Então, eu elaborei um questionário com 10 perguntas e fui atrás de professores. Essa aí é a capinha do meu livro. Eu cheguei com 10 perguntas, algumas eu respondi. Outras, nem tanto. E algumas talvez precisem de mais pesquisas para isso. Mas o bacana de fazer pesquisa é isso. A gente tem a vã ilusão de que vai chegar com todas as respostas lá no final e que a pesquisa é só uma rasgação de seda do tema que você escolheu. Não. Aí eu fui entender o que a Cecília falava para mim. Todo pesquisador tem que ser aberto, flexível. A primeira flexibilidade que eu tive foi jogar fora um capítulo inteiro, né? E foi o pior deles, que eu traduzi um monte de livro em inglês. Isso não vai servir, não. Mas tá bom, serve para dar aula. Desprendimento, isso é que é importante. E quando eu terminei o trabalho, eu falei, puxa vida, tinha um marco na minha vida. Era eu antes da pesquisa, eu depois da pesquisa. E no dia da minha defesa, um dos membros da banca perguntou, olha, interessa-me saber muito mais do que qualquer questão aqui da pesquisa em si, mas o que isso trouxe de mudança para a sua prática. Eu falei, virou do avesso, graças a Deus. Eu não tenho medo disso. Eu vivo me virando do avesso, graças a Deus. Estudando, então, é uma grande forma da gente se virar do avesso. Agradeço muitíssimo a oportunidade de falar dessa pesquisa e deste trabalho e do livro para vocês. Muito obrigada.